Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo a gente vai mostrar como é que vocês podem, só a partir do MNT, gerar todo o projeto do REC HMS, com toda a topologia pronta de forma automática, sem a necessidade de incorporar e inserir os elementos manualmente. Tá? Antes de a gente começar essa videoaula, eu vou pedir para vocês darem um like no canal aqui nesse vídeo, também se inscreverem no nosso canal para ajudar na divulgação do conhecimento técnico científico para a gestão de águas. Ok? Então vamos lá direto aqui para o vídeo. Bom, para fazer o nosso projeto do zero, de forma automática, a gente delimitar todas as subbacias, todos os elementos, toda a topologia do projeto de forma automática, a gente vai usar para isso apenas o MNT, ou seja, o modelo numérico de terreno, ok? Esse modelo numérico de terreno, ele já precisa estar preparado, certo? Eu já preparei esse modelo numérico de terreno da bacia do Rio Mundaú, usando o QGIS. Vocês poderiam usar qualquer outra ferramenta de geoprocessamento, eu usei o QGIS. Esse modelo numérico terreno ele precisa estar georreferenciado, certo? O que é que a gente recomenda? Que esse arquivo raster ele esteja georreferenciado usando o sistema de coordenadas UTM, WGS, certo? No meu caso, a bacia que eu vou trabalhar é a bacia do Rio Mundaú, e essa bacia está entre a zona 24 e 25, ela está nessas zonas 24 e 25, predominantemente mais na zona 24 sul. Então eu atribuí, né, o sistema de coordenadas UTM WGS 24 sul para esse arquivo, para esse raster, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um novo projeto. Então, para isso a gente precisa selecionar a pasta que eu vou salvar o meu projeto. O que é que eu recomendo, pessoal? Colocar uma pasta mais perto da raiz e o nome da pasta não ter acentos e espaços. Então, eu selecionei aqui a pasta Bacia Mundaú, REC HMS, vou selecionar essa pasta e dentro dessa pasta eu vou criar o projeto chamado Mundaú, que é o nome da bacia que eu vou trabalhar, certo? Então, criado esse projeto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o componente de bacia, certo? Usando o gerenciador de modelo de bacia. Então, abre-se esse formulário, a gente cria um novo. Eu vou colocar o nome da minha bacia, de modelo de bacia de Mundaú. Vou criar. Vocês observam que já o REC-HMS já adicionou uma pastinha aqui, modelos de bacia. Mundaú, vou clicar e ele abre essa janela em branco, né? Uma área de trabalho em branco, onde a partir daqui eu já poderia inserir todos os elementos de subbacia, de trecho de rio, de exutório aqui nessa área. Só que essa área não está georreferenciada. Essa seria a maneira comum, tradicional de fazer, onde esses elementos eles são inseridos a partir aqui nessa barra de ferramenta. Então eu tenho o elemento de subbacia, de trecho de rio, de reservatório, de junção, de diversão, né? Ou seja, de fonte e de sumidouro. Então, os elementos estão na barra de ferramentas e tradicionalmente a gente insere um por um e usando aqui, clicando nesses botões e inserindo aqui na área de trabalho. Só que nesse projeto a gente vai criar esses elementos de forma automática só usando o MNT. Então, para isso, a gente precisa, antes de inserir o MNT, definir o sistema de coordenadas aqui na opção GIS, sistema de coordenadas. Ele vai abrir essa janela, a gente vai clicar aqui no botão pré-definir, vou selecionar a opção UTM, você vai escolher a zona UTM do seu local, da sua bacia, no meu caso aqui é a zona 24 Sul, então vou selecionar aqui Hemisfério Sul, zona 24, datum vertical WGS 84, seleciono, configuro, aperto aqui no setting de configurar, ele já tem o meu sistema de coordenadas, certo? Então, o próximo passo seria adicionar o MNT. Como é que eu adiciono o MNT? Vou vir aqui em components, né, de componentes, no gerenciador de dados de terreno,
eu vou nessa janela inserir um novo terreno. Vou chamar esse terreno aqui de MNT. Dá um Next. Próximo. O nome do arquivo, eu vou procurar esse MNT que já está na pasta. Eu já preparei ele aqui ó, na pasta MNT. O nome desse arquivo é o MNT UTM-24. Já está no mesmo sistema de coordenadas que eu estou usando aqui no RecHMS. Pessoal, precisa ter essa compatibilidade, é muito importante. Selecionei o MNT. Clico aqui no Select, Finish, unidade vertical em metros, né? Beleza? Finish. Então eu já tenho agora o meu MNT definido aqui. Muito bem. Só que esse MNT ainda não está definido para bacia, para o modelo de bacia, que é o Mundaú. Então eu vou vir aqui em Mundaú, cliquei aqui em Mundaú. Deixa eu diminuir aqui a minha imagem. E aqui no terreno, dados do terreno, eu vou colocar o nosso MNT, que é que a gente acabou de inserir. MNT e vou salvar. Quando eu salvo, o MNT ele já aparece na minha área de trabalho. Ele já bem completo ali na minha área de trabalho, certo, pessoal? Então, tem essa facilidade, né? Bem fácil inserir um MNT e associar ele ao modelo de bacia. Uma vez que você conseguiu fazer isso, a gente vai só a fazer o pré-processamento inteiro, né, dos elementos baseados nesse MNT. Só um detalhe aqui nesse MNT, pessoal. O que é que eu fiz nele? É importante que vocês tenham um recorte, né, do MNT da bacia. Esse recorte eu fiz baseado num polígono disponibilizado por um órgão estadual, onde ele tinha, né, a bacia, os limites da bacia do Rio Mundaú, só que esse limite foi digitalizado manualmente, então não tem uma precisão. Então o que é que eu fiz? Eu fiz um buffer de 2 km, um buffer para fora de 2 km, e usei esse polígono, já um buffer, né, de 2 km, para recortar o MNT. Então a gente tem um recorte aqui ó, usando esse buffer, esse polígono de buffer de 2 km em relação ao polígono original que eu tinha da bacia. É importante que as áreas de fora da bacia esteja valor de no data, ou seja, não tenha valor nenhum, certo? Se tiver zero, ele vai considerar no preenchimento de falhas, então é muito ruim isso. Tenta colocar toda essa parte de fora como no data, certo? No data é assim que a gente faz para facilitar o pré-processamento. Então, na sequência, a gente vai vir aqui em GIS e vai clicar aqui nessa opção de Pre-Process Syncs, né? Ou seja, ele vai fazer o preenchimento de falhas, preenchimento de depressões aqui no MNT. Então vou clicar aqui, vai rapidamente fazer esse passo, ó. Então todos esses pontinhos azuis foram pontos onde o RecHMS ele fez o preenchimento de falhas do MNT para que a minha rede de drenagem ela achasse, né, aqui uma foz. Então ela saísse do ponto mais remoto e achasse aqui uma foz. Muito bem. Próximo passo então é fazer o pré-processamento da rede de drenagem. Então vejam que já estou quase finalizando, cliquei aqui, ele já vai fazer o pré-processamento. Esse passo pode demorar em função do tamanho da sua bacia. A minha bacia tem em torno aqui de 4.000 km². O pixel da célula é de 30 por 30 metros, então tem muitos pixels. Então esse passo pode demorar. E esse passo ele é composto de 3 subpassos. Então ele vai aí gerar o arquivo de direção de fluxo, o arquivo de fluxo acumulado e vai fazer a identidade dos rios, certo? Então são 3 rastros, 3 passos para que ele faz nesse passo aí. Pronto, ele já gerou 3 arquivos. Então ele coloca as 3 camadas, a gente está visualizando a última. E se você der um zoom em uma região, você já vai começar a visualizar de forma primária, né, aqui a rede de drenagem, certo? Então eu vou... o próximo passo é fazer a identidade dos rios. Então eu preciso identificar os rios. Então você vai vir aqui nessa opção GIS, Identify Streams, e vai definir uma área para começar o rio. Qual é a área de drenagem que começa, né, efetivamente o rio? Bom, quanto menor essa área, maior o número de subbacias, certo? Obviamente, certo? Então, quanto maior essa área, menor vai ser o número de subbacias. Então, esse número, ele precisa
ser ajustado para que você consiga varrer toda a heterogeneidade espacial da bacia. Então isso vai depender de caso para caso. Se você quiser ter um refinamento maior, né, com relação às subbacias, você vai diminuindo esse número. Se você quiser fazer uma aproximação mais grosseira, você vai aumentando esse número. Eu vou usar o número aqui de 100 km², ou seja, ele vai começar um rio quando a minha área de drenagem foi 100 km², certo? E aí ele vai gerar um número de subbacias aqui nesse projeto. Então eu vou definir aqui 100, dar um OK. Pronto, ele já definiu aqui os rios principais. Vou dar um zoom menos aqui, ó, e eu vou desativar também esses layers que estão eles estão aqui, né, atrás, e eles podem ser desativados. Para desativar, para a gente deixar eles invisível aqui no projeto, a gente vai vir aqui em View, Map Layer. Eu vou só deixar os rios, né, identificados, que foi o passo que a gente acabou de fazer. Vou tirar aqui o Flow Accumulation, Flow Direction, Sinks Location, Sink Fill, e vou deixar o terreno. Muito bem. Então já ficou mais limpo o meu projeto, ó, vocês estão vendo aí. Os rios já foram identificados. E agora a gente precisa definir onde é que é a foz da bacia, certo? Onde é que é a foz da bacia para ele fazer toda a delimitação automática dos elementos. A gente já está finalizando já. Então, para definir isso, eu vou adicionar um shapefile aqui para eu ter noção mais ou menos onde é o exutório dessa bacia. Então, eu vou adicionar aqui um shape. Esse shape é um shape de pontos, né, onde eu tenho a localização mais ou menos onde é que está o exutório. Está aqui nessa parte shapefile, exutório, seleciono. Vocês estão vendo aqui o pontinho azul, eu vou dar um zoom ali, vou fechar essa janela, vou dar um zoom. E o exutório está mais ou menos nessa região. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu preciso definir o meu exutório computacional, certo? Onde é que é o exutório computacional? O REC HMS chama isso de breakpoint. Para inserir um breakpoint, basta vir aqui nessa barra de ferramentas, o breakpoint, e você vai clicar em cima desses pixels, né? Pode ser em qualquer um desses pixels aqui dos rios identificados. Então pode ser qualquer um. Vou clicar mais ou menos aqui, ó, que é o ponto mais perto aqui do ponto verde onde eu estou, onde está localizado, né, o exutório. Vou chamar esse cara aqui de exutório, o breakpoint de exutório, criar. Ele criou aqui o exutório, vocês estão vendo. Vou dar aqui um zoom out. Vou dar aqui um zoom out, né, para ver toda a minha bacia. E eu vou para o próximo passo, próximo e último passo, né, que é delinear os elementos. Então vocês vão vir aqui em GIS, Delineate Elements. Vocês vão colocar aqui nessa janela o prefixo das subbacias, eu vou colocar S. O prefixo dos rios, vou colocar R. Vai ter também junções, né, inserir junções, e o prefixo das junções vão ser J. E eu vou converter o meu breakpoint, obviamente também no elemento computacional, ele vai converter para um sink, né, que seria o exutório. Tá? Então vou clicar aqui em Delineate. Então ele está fazendo todo o pré-processamento dos elementos agora, baseado nessas informações que a gente acabou de gerar, nesses passos da opção aqui do menu GIS, tá? Então, mais um pouco, né? Vamos ver se ele vai conseguir fazer o processamento. Pronto, fantástico. Vocês estão vendo aí? A gente conseguiu gerar de forma automática, só baseado no MNT, todos os elementos da topologia que a gente precisa para fazer uma simulação hidrológica para essa bacia. É simplesmente fantástica essa ferramenta nova do REC HMS, porque antigamente tudo isso era feito na mão, inserindo elemento por elemento, e todos eles estão aqui. Ó. Se eu expandir aqui o meu modelo de bacia, todos eles estão aqui com as conexões, e outra também, ó, com informações também já, que ele já trouxe de forma automática. Por exemplo, a área dessa subbacia aqui, a subbacia 1, ele já trouxe de forma automática, ele já pegou essa informação desse polígono aqui, ó, que ele gerou automaticamente, né? Esse polígono associado a esse elemento computacional do REC HMS, a subbacia S1.
Então isso é fantástico do ponto de vista de facilitar o pré-processamento de um projeto, né, para a gente fazer uma simulação hidrológica, certo? Na bacia hidrográfica. Bom, esse vídeo aqui eu vou ficar por aqui e no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode obter informações dessas subbacias, dos trechos de rios e definir toda a parametrização desse projeto que eu vou precisar para fazer a simulação hidrológica chuva-vazão, ok? A gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo.